Como é que é, Wexer? Tudo tranquilo? Você deve ter notado que recentemente eu coloquei no ar o meu portfólio profissional. E se você está tensiona também em desenvolver o seu portfólio profissional e não sabe por onde começar, esse vídeo talvez te ajude. Eu dividi isso em 5 partes. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Desde os tempos mais remotos, o homem sempre teve a necessidade de se comunicar e partilhar as suas. Vai. Qual é a ideia? Vai direto ao ponto, isso na história. Número 1, decisão. Inicialmente eu não tinha um portfólio organizado e digamos que dedicado. E por muito tempo eu fiquei na incógnita se realmente era necessário ter um portfólio dedicado, tal como aqueles que nós vemos na internet, todos bem embelezados, bem estruturados e tudo mais. Uma coisa eu sabia, eu gostaria de ter um portfólio dedicado e organizado. Porém, por muito tempo eu não conseguia dar o passo de construí-lo por conta da procrastinação e da preguiça. Era algo que eu sempre deixava para depois. Eu sempre dizia, quando, mas isso nunca acontecia, infelizmente. Então acho que eu já fiquei meio que um ano e mais alguma coisa, ou muito mais, assim, pensando e pensando, querendo e querendo, porém nunca colocando nada em prática e nunca dar o primeiro passo para realmente fazer isso. Por que é importante ter um portfólio? Bom, eu particularmente acho que é fixe teres uma referência onde estão de forma organizada os teus trabalhos, uma visão resumida de quem és como profissional e como é que te posicionas. Também fiz ter esse espaço preparado para eventuais oportunidades que possam surgir. Um cenário muito simples que algumas vezes aconteceu é eu ter pessoas a solicitarem uma referência sobre os meus trabalhos. Infelizmente, por eu não ter um espaço em que eu tivesse todos os meus trabalhos, um resumo relacionado à minha visão profissional ou então ao meu posicionamento profissional, a coisa era meio bizarra, era meio vergonhosa. O que acontecia é que eu mandava arquivos, mandava links assim de forma aleatória, não de forma organizada, de modos a conseguir mostrar as minhas habilidades ou o que é que eu tenho feito e posso fazer. E eu posso sentir agora que existem momentos que eu me senti desconfortável de estar a fazer isso, de estar a mandar informações não organizadas, talvez para um recrutador ou para alguém que estivesse interessado em serviços. Dali também eu toquei de que, putz, eu preciso de melhorar isso, eu preciso de organizar isso. Outra causa bem interessante é que em vagas de emprego, em referências de oportunidades de emprego com relação à área de UX e UI também, acredito que nunca falta uma referência sobre os teus trabalhos, nunca falta um portfólio, nunca falta pedidos do gênero e de um tempo para cá eu comecei a ficar bastante interessado em vagas remotas, então eu comecei a ver muito desse tipo de solicitações e começou a influenciar muito para que eu tomasse essa decisão realmente. E foi por esses e alguns outros motivos que eu decidi tirar 2 semanas para poder desenvolver o meu portfólio profissional. E se você ainda não acessou, tem o link na descrição desse vídeo. Parte 2. Desenvolver moodboard e buscar referências. É muito importante começarmos com esse tipo de etapas, né, relacionadas à pesquisa. Buscar por referências ajuda bastante a ter uma base sobre como podemos ir para frente e como podemos tomar algumas decisões. Então, particularmente no meu processo, tirei um tempo para fazer pesquisas de referências de outros portfólios, de outros profissionais, sobre que tipo de informações eles colocaram, sobre quais eram as secções, sobre como é que foi, assim, o processo relacionado aos projetos deles, sobre quais foram os projetos deles, sobre como cada coisa estava estruturada, sobre o que era, sobre o que não era. Então, a pesquisa ajuda bastante a termos esse norte, a termos essa referência sobre como podemos nos dirigir. E eu pude fazer uma coleção de referências que me ajudaram a tomar decisões importantes para tudo aquilo que está como resultado lá no portfólio. Então, UXer, faz isso, inspira-te. Terceiro, definição. Eu acredito que essa etapa seja muito importante, porque está muito ligado àquilo que é o conceito próprio do profissional.
Porque dentre os milhares de portfólios que existem no mundo, na net, a principal diferença entre todos eles, acredito, ou uma das principais, é a identidade. Então, mais do que fazer um portfólio com todas as informações relacionadas aos projetos, eu queria muito desenvolver um portfólio que me representasse como profissional. Queria dar a entender a minha identidade, quem eu sou, como eu penso, as minhas habilidades profissionais, quais são as minhas atividades, em que tipo de projetos eu estou relacionado, que tipo de projetos eu gosto, qual é o meu foco como um profissional de UX e UI Design, como eu tenho me envolvido com essa área, como eu tenho buscado contribuir para o desenvolvimento de algumas soluções, quais são os meus objetivos profissionais, os meus objetivos de carreira, até onde eu me envolvo com o desenvolvimento de projetos. Então, todas essas informações eu busquei transmitir lá. Eu busquei definir algumas palavras-chave que eu queria muito, que eu gostaria que o meu portfólio assim tivesse como base, como simplicidade, beleza, estética, alta performance ou performance aceitável. Eu gostaria que não tivesse tanta informação, que fosse direto, que fosse objetivo, de todas aquelas referências que eu pude pesquisar, pude armazenar, o que é que eu achei interessante e queria para o meu portfólio e o que é que eu não achei interessante e não queria, com base também naquilo que eram as palavras-chave que eu defini. Então, eu fazia uma análise geral de cada portfólio e achava isso interessante, achava isso não interessante, eu queria isso para o meu portfólio, eu não queria isso para o meu. Então, com base nessas palavras-chave, com base naquilo que eu queria transmitir, foi assim um pouquinho mais fácil, digamos, eu consegui ver e definir as coisas. Nessa fase também, de todos os projetos que eu já desenvolvi, eu fui definindo quais projetos tinham maior relevância para serem apresentados. Eu tive que organizar alguns projetos porque não estavam tão prontos, então foi uma fase de estruturação e estabelecimento relacionado às coisas. Eu vou deixar um link a uma referência na descrição sobre a base que eu pude criar relacionada a referências. Também vou deixar o link da referência do Figma, do portfólio, para que possam ter acesso. Parte 4. Foi uma das mais cansativas, digamos assim, porque a parte em que eu comecei a colocar mão na massa, entrei para o Figma e comecei a desenvolver as coisas. Só para que se tenha noção, eu não tinha uma referência estabelecida da minha identidade visual. Isso também foi há um tempo muito perto atrás que eu comecei assim a fazer alguns processos para poder estabelecer aquilo que eram cores, aquilo que era tipografia, aquilo que era uma base visual, uma referência visual sobre o Audaxer. Então pude fazer tudo isso meio que de forma totalmente seguida e foi interessante porque ajudou bastante naquilo que é o desenvolvimento do modelo no Figma. E aí eu comecei a modelar, comecei a pegar nas referências, fui para plataformas para poder ter ideias sobre como é estruturada, sobre tal elemento, sobre tal coisa, e isso me ajudou bastante a poder desenvolver tudo aquilo que está no Figma. E tudo isso foi definido, né? Número de páginas, os links, como é que cada interação seria, tudo isso foi definido, tudo isso foi feito nesse processo também. E após termos feito o Figma, chegou a outra parte que foi meio chata. Mas foi também interessante, que é a parte da codificação. Né? A parte do Figma levou uma semana, se eu não estou em erro, e a parte da codificação também uma semana. Eu codifiquei com as linguagens básicas HTML, CSS e JavaScript, e utilizei Tailwind CSS para me auxiliar. Depois de fazer todo esse processo de desenvolvimento no Figma e no código, eu hospedei o projeto. Eu coloquei o projeto na Vercel e comecei a fazer alguns testes pessoais com diferentes dispositivos. E após isso eu fiz o post e isso nos leva à quinta parte e última parte, que é a de feedbacks e melhorias. Então, depois de fazer o post, eu recebi alguns feedbacks e algumas sugestões de melhorias de modos a alcançar os objetivos relacionados à melhoria da usabilidade do website. E até agora me encontro nesse processo de ajustes. Caso tenhas alguma sugestão de melhoria, manda para mim, por favor. Copiado?
E chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui eu falo sobre UX UI Design, desenvolvimento front-end e um pouco sobre carreira. Caso algum desses assuntos te interesse, então clique no botão seguir e fique ligado nos conteúdos que lá vêm. E tamo junto!